finalmente agora vamos entrar na primeira rede social. Não necessariamente o Orkut é a primeira rede social, mas ele é a mais famosa, mais conhecida por nós no Brasil. Primeiro ele começou só por convite, então já começava uma ideia de que era uma coisa diferente. E por que é importante a gente entender por que era por convite? Tecnicamente, por mais que você quisesse escalar um site, uma coisa é um site que tem 100 acessos simultâneos, outra coisa é um site que tem 1000 acessos simultâneos, outra coisa é um site que vai ter 1 milhão de acessos simultâneos. Como é que você vai fazer isso? Tem um custo para isso. Você está falando de uma época que ainda era caro o armazenamento, ainda era caro a memória, ainda era caro uma série de coisas. Você não tinha conceito de nuvem nessa época. Você podia escalar um servidor, você tinha que investir em servidores físicos, reconectar. Então a ideia do convite tecnicamente é muito bom. Em questão de marketing também é muito bom, porque dá uma exclusividade. Você cria essa questão de comunidade, então só vai entrar quem tem o convite. Então vira uma coisa exclusiva e você garante que a pessoa convide outras pessoas. Porque cada pessoa recebia 5 convites. Então quem tinha sido convidado ficava sendo assediado para enviar o convite para outras 5 pessoas. Então também é uma estratégia de crescimento. E aí você vai controlando quantos convites você vai distribuindo e você vai tendo uma noção de como que vai escalar o seu crescimento. Você começou aqui com um usuário, você sabe que aqui vão ter 5, 25, isso vai exponenciando. 1025, e você consegue prever o quanto que você vai ter de usuários, pelo menos no dia seguinte, porque você sabe quantos você tem hoje. Então você sabe que ele só vai conseguir crescer 5 vezes mais. E ele vai escalando. Então você tem essa previsão. Isso é muito bom para iniciar um negócio na internet, quando você tinha que ter esse controle da escala. Então era por convite, tanto por questão técnica quanto por uma questão de marketing. Você chama atenção, é uma coisa exclusiva, não é qualquer um que entra. Depois que cai o convite, e mais ou menos junto com quando começa a sair em outros idiomas, sai em português aqui no Brasil. Antes era só em inglês também, outra coisa que... eu não vou te enviar convite porque você não entende inglês, você não vai saber como mexer, então tinha todas essas questões. Quando eles começam a divulgar em outros idiomas, e aí no Brasil e na Índia vão ser os 2 grandes centros deles de usuários e expansão, você não precisa mais de convite, você vai começar a ter acesso ao Orkut. E a ideia do Orkut nada mais é do que você montasse um perfil seu na internet sem que você precisasse ter um site, ter toda aquela estrutura, e montasse um perfil para interagir com outras pessoas. Então deixa eu agora pegar aqui outra imagem. Bom, vamos dando continuidade aqui. Então, quando você tem essa evolução, o Facebook começa a trazer essa questão de tudo que a gente falou lá do fórum, de você ter sua própria página na internet sem ter que ficar criando um site, ter uma hospedagem. Tem a questão da personificação, né? Então agora você tem um perfil. Tem a questão do relacionamento. Então os dados que as páginas vão ter são relacionados a você. Tem a questão... Não se esqueçam que são redes sociais. A ideia delas é simular como que seriam as redes físicas que você teria. Então, qual é o seu interesse, como as pessoas te avaliam. Então, para dar uma questão de valor, se aquele perfil, já se falava em questão de perfis verdadeiros e perfis falsos, você colocava lá uma ficha de interesses, né? A gente tende a se relacionar com pessoas que têm similaridades conosco. Como aqui na internet você vai começar a poder se relacionar com qualquer pessoa, é legal a gente encontrar aquelas que tenham a similaridade. Então você monta um perfil completo, então você tinha lá o seu nome, você pode começar a trocar mensagens com as pessoas, e essas mensagens ficavam públicas, então todo mundo via o que você falava, todo mundo via as mensagens que você trocava. Então era uma questão boa até da internet, todo mundo sabia que a internet era que nem a rua. Então, se você não vai fazer isso na rua, você não faça isso na internet. Então tudo que você falava, tudo que você fazia, tinha um peso. E ainda no começo as pessoas tendiam a... Já tinham as figurinhas, algumas coisas assim, a fotografia não era algo tão
tão digitalizada, né? Você tinha as primeiras câmeras digitais, mas você começa a ter que as pessoas usem as suas fotos mesmo nos seus perfis, então começa a virar uma coisa. A internet antes parecia ser uma coisa fictícia. A internet começa a ganhar um pouco mais de credibilidade, porque agora você tem foto das pessoas, você começa a ver outras pessoas no mundo virtual. Então depois você tinha um perfil completo, você podia dizer qual era o seu interesse, quem eram os seus fãs, começava a ter a questão da mídia, então lembra aquela questão lá de vlog e essas coisas, você podia pôr as suas fotos, as pessoas podiam comentar nas suas fotos. Então vai se alimentando isso tudo dentro de um site, então tudo isso dentro do Orkut. Então aqui também tem uma questão interessante, é que você coloca, a imagem anterior mostrava muito bem isso, a questão do login. Isso tudo acontece dentro de um lugar fechado. Então só tinha acesso às coisas que estavam aqui dentro quem tinha o login. Hoje as redes sociais elas já são indexadas, como a gente fala, pelo Google. Mas elas sempre trazem aquilo que a gente chama de paywall, né, que teria que pagar para entrar, né, aquela barreira. Você começa a navegar. Vamos até mostrar aqui como é que isso está funcionando. Então quando você entra aqui no Instagram, você vai começar a querer navegar. Se quer ver algum conteúdo, ele vai pedir para que você faça o login. Isso para qualquer coisa, seja o Facebook, seja o Twitter, seja o LinkedIn. Então qualquer rede social hoje que você acesse, ela vai tentar trazer para que você faça o seu cadastro, entre nessa área privada. Então, você conseguir ver as informações, você tem que estar logado, porque quando ele começa a ver o seu comportamento, entre outras coisas. Hoje eles indexam um mínimo que é para te despertar curiosidade, então ele mostra um pouco para que você consiga ver mais o que tenha mais para dentro. Mas antigamente não, já era só um ambiente fechado, e então para você conseguir acessar, você tinha que ter esse login. Outras coisas interessantes que vão começar a surgir no ambiente das redes sociais vou passar aqui para uma nova folhinha. Nenhuma nova imagem. Já vamos falar do resto. Outra coisa interessante que começam a ter nas redes sociais são as comunidades. Então, lembra aquele sentimento que você tinha do fórum, né? Que você se assemelhava com as pessoas? Claro que o nome dessa comunidade é meio sem noção. Espero que vocês não consigam ver muito bem. Mas você está falando de 60 mil pessoas em volta de um mesmo assunto. Então você tem aqui os seus 60 mil membros, você entra e consegue ver. Outra coisa, e aí vem isso daqui, cai para dentro das redes sociais, mas vem muito do e-commerce, né? A Amazon começa a fazer o que a gente começa a dizer de recomendação. O que a gente vai perceber é que a internet começa a entender que os usuários por si só eles não desenvolvem interação. Então vamos falar um pouquinho só de interação antes da gente avançar, porque isso é o que vai mudar o nosso comportamento no mundo digital. Até então você antes sentava no computador, no computadorzinho aqui, e você escrevia um texto, editava uma imagem, ouvia uma música. Essa é a minha nota musical. Jogava um jogo, tinha lá um joguinho, e você jogava. Esse é o meu controle, meu Space Invaders. Depois que você fazia tudo isso, chegava uma hora, você desligava. Sim, os computadores eles eram desligados e você ia fazer outra coisa. E essa outra coisa normalmente era ir para a televisão. Você saía de uma tela e ia para outra. Só que essa tela aqui tinha uma coisa chamada controle. E o controle, ele tem uma questão de interação que ele te dá uma falsa sensação de controle para que você fique mais tempo na televisão. Por mais que a programação seja infinita, agora já tem televisão a cabo, você tem mais de 5 mil canais, você começa
a querer buscar aquilo que lhe agrade. E você começa a mudar de canal. E muda de canal, e muda de canal, e muda de canal, e muda de canal. Esse estímulo, essa baixa interação, ela é necessária para que você seja recompensado. Então você tem a sensação de que quanto mais você vai mudando de canal, uma hora você vai encontrar alguma coisa que você goste. E quando você não gostar mais daquilo, você de novo começa a interagir para que você consiga encontrar algo. Começa a interagir para que você consiga encontrar algo. Vocês vão poder ver o quanto que aumenta o consumo de televisão após a implementação do controle remoto. Porque até então você tinha que levantar, ir até a televisão, mexer nos botões da televisão, sintonizar o canal, porque era uma questão de antena. Então às vezes a antena não pegava, uma série de coisas. Então você tinha um esforço grande. Agora o esforço de apertar um botão, o seu organismo entende que aquele esforço traz uma recompensa muito rápida. E ele vai tendendo a deixar o seu corpo mais inerte possível. Então se eu consigo ter uma recompensa com esse tipo de esforço, eu tendo a repetir isso. Então essa interação da televisão ainda não era vista tanto nos computadores, por diversas questões. As primeiras eram a questão técnica, né? O computador ele era devagar, então para você fazer várias funções você não conseguia fazer tudo isso junto. Você fazia uma, tinha que trocar para outra função, trocar para outra e trocar para outra, travava, se tinha aquela coisa que não podia ficar muito tempo porque gastava energia, e qualquer outra coisa do tipo. Então a própria internet, né, consumia muito pulso de telefonia. Então você tinha isso. Agora você está num cenário que você tem a banda larga. O que isso significa? Um valor fixo, você pode navegar ilimitado na internet. Os navegadores e computadores começam a conseguir carregar rapidamente imagem, conteúdos dinâmicos. Você consegue interagir com as pessoas, você consegue ter o chat. Então você consegue falar com as pessoas aqui. Você consegue ter o navegador aberto, você consegue ter o Messenger aberto, você consegue ter o seu player de música aberto, você consegue ter o seu jogo aberto. Então você começa a ser multitarefa. Só que ainda assim, quando você entrava, chegava uma hora que cansava, porque você fazia, e o esforço era muito grande para encontrar os amigos, para encontrar uma comunidade relacionada, para encontrar essas coisas, que você cansava e saía. Então a ideia do relacionados é tentar diminuir o seu esforço de encontrar coisas que sejam interessantes para você. Então, começa essa questão de recomendação. A Amazon vai entender muito bem isso. Então, tais pessoas também compraram esses outros itens que você está vendo agora, que é para que você consiga pôr mais itens no seu carrinho e fechar uma compra. Isso daqui diminui o seu esforço de ter que buscar o que está relacionado àquele produto que você está vendo. E isso começa também a se ver no mundo das redes sociais. Vamos apagar isso aqui. Então você começa a ter um outro nível de interação, que é você tentar levar a passividade que você tinha nos televisores para dentro da internet. Então você começa a recomendar esse conteúdo, você começa a gastar mais tempo aqui dentro. Outra coisa que vai vir na atualização do próprio Orkut, que hoje está super comum, é a fofoca. Quer deixar a pessoa mais presa o mais tempo possível? É ela saber quem visitou ela, saber que ela está sendo popular, é o status. Então você começa a mostrar quantas pessoas visitaram o perfil dela, quem visitou. As pessoas vão começar a surgir uma pessoa que fica stalker, né, que eles chamam, que é a pessoa que fica olhando os outros, só que agora você consegue ver quem está te vendo. Então essa coisa de mostrar quem está te vendo começa a fazer com que a própria rede social cresça de uma maneira não orgânica. Porque antigamente o único jeito de você crescer é você entrava aí no Orkut, você adicionava as pessoas que você conhecia. Então o primeiro nível de relacionamento eram seus amigos. E aí o segundo nível de relacionamento que você ia ter era com os amigos dos seus amigos. Então você olhava lá os amigos dos seus amigos, e se tivesse alguém que você ou conhecesse ou fosse interessado, você começava a tentar conversar. Tinham as comunidades. Vamos fazer aqui a comunidade.
Então você entrava na comunidade e tentava encontrar as pessoas que lhe fossem interessantes para que você começasse a conversar. Só que tudo isso que você olhava, você não tinha noção de quem via no seu perfil ou quantas pessoas viam. Então essa questão de começar a mostrar quem vê faz com que você, além de ter essa atividade, você tenha uma passividade que ele te traz essa informação. E aí você começa a olhar essas pessoas. Então, de novo, você começa a gerar uma passividade e diminuir a carga de interação da pessoa para que ela gaste mais tempo ali dentro da plataforma. Isso é fundamental. Isso é o que vai matar o Orkut, a gente vai entender por quê. É porque se você não interagisse, ele não mudava. Então, se você não recebesse uma mensagem, se alguém não deixasse um depoimento, se você não estivesse numa comunidade, o site ele era estático, ele ficava parado. Era necessário que você tivesse um estímulo, que você tivesse uma energia gasta para que ele se movimentasse. Dessa forma ele começa a dar essa questão de ele se movimenta mesmo que você não faça nada, ele parece novo toda vez que você entra. Vamos para mais uma atualização e mais uma evolução. E aí já é o último estágio dele antes de que ele morra, né? O último estágio dele é ele começar a aceitar mídia. Então a internet começa a evoluir, o YouTube começa a existir, os navegadores começam a melhorar, a internet também, a banda larga começa a ficar um pouco melhor, então você começa a ter a questão de mídia na internet. Até a própria Google entende que eles têm que ter um navegador, então eles saem de ser uma empresa de pesquisa na internet, páginas amarelas, para eles serem uma empresa de tecnologia agora. Não que eles não fossem de tecnologia, mas eles começam a entender que eles precisam não só ser um navegador, não só ser uma página de internet, eles precisam estar em todas as áreas. E eles tinham só dois grandes concorrentes, que era a Apple, que tinha os seus próprios sistemas operacionais, mas que só funcionavam dentro dos Apples, né? Tinha gente que fazia umas coisas para funcionar em outros periféricos, mas em tese a Apple funcionava dentro da Apple, e a Microsoft que funcionava em todos os computadores. E você vai ter o Linux com todas as suas distribuições, funcionando na parte mais de servidor, de desenvolvedores e outras coisas. Então você tem um mercado bem restrito. Então para a Google, que já tinha um número grande de usuários acessando o seu site, para ele entrar nesse mercado ele viu que isso era uma barreira muito grande, mas ele viu que todo mundo estava saindo de todas essas plataformas e ia para onde? Para o navegador. Então você tem o Internet Explorer dominando 90%, mais de 90% da internet. Até inclusive nos computadores da Apple que já vinham com o Safari, né? As pessoas instalavam outros navegadores. A Google acha uma brecha que ela não precisa ser o sistema operacional, mas ela precisa ser o que a pessoa mais usa no computador. O software que ela mais usa no computador é o navegador. Então eles vão lançar o navegador deles exatamente com esse intuito. Então não importa em qual tecnologia você esteja, você sempre vai estar usando o Google. E por que isso é importante? Porque você vai começar a entender que você consegue reproduzir vídeo nesses navegadores. O YouTube ainda não é do Google, depois eles vão acabar comprando, e a gente pode falar depois uma outra oportunidade. Por que isso é importante? Porque era o único concorrente deles em pesquisa. Então você tem o Google super relevante em pesquisa, mas as pessoas começam a não mais procurar no Google, começam a procurar no YouTube. Então o jeito deles matarem essa concorrência ou agregarem isso na marca deles, eles comprarem. Mas voltando agora aqui ao Orkut, você já tem aqui o que eles chamam de novo Orkut, e aqui já é o fim do Orkut, porque o Facebook já tinha surgido e já tinham começado a migrar as coisas para lá, a gente já vai falar quando for falar mais dele, mas aqui está bem layoutado para a gente ver o que era o Orkut. Então eram as comunidades, eram seus amigos, era o seu perfil, as mensagens que as pessoas mandavam, todo mundo lembrava do aniversário de todo mundo porque ficava sempre na sua página. Aqui começava um conceito de atualização, né? O conceito de linha do tempo, a gente vai ver onde isso surgiu e como que isso vai ser fundamental para gerar esse vício e todo esse consumo de rede social. Então agora você começa a ver as atualizações dos seus amigos. Então quando ele coloca uma foto nova, um vídeo novo, começa a mostrar isso. Isso já vem depois que as outras redes sociais surgiram.
Vem uma questão que muita gente pensava que a rede social não está mais evoluindo, porque você tinha aquele Orkut com aquela cor padrão, você só podia mudar sua foto de perfil, porque você não podia personalizar. Então tem muito essa questão, se a pessoa puder personalizar, ela vai tender a ficar mais tempo, porque vai ter a cara dela. Isso vai cair meio por terra, a gente vai entender que só o fato de ter sua foto do perfil e produzir conteúdo vai suprir essa necessidade, mas se veio bastante com isso bem pesado, você vai ver todos os sites vão passar por um momento em que você pode personalizar muita coisa. E tecnicamente isso dá um trabalho razoável para quem vai desenvolver. E aí a morte do Orkut é logo depois desse novo design deles. Eles eram grandes no Brasil, o Orkut era da Google, foi o Orkut, né, o desenvolvedor, ele era um desenvolvedor da Google. E eles não vão conseguir conter a migração de usuários para o Facebook. Então, aqui para o Brasil, 2008 para 2009, que isso vai acontecer. E nós vamos entender por que isso acontece e o que isso influencia no surgimento do Facebook, como ele funciona hoje. Então vamos continuar agora com o Facebook. O Orkut é isso, ele é muito nostálgico. Para quem quiser, a Google guardou um arquivo das comunidades, então aqui na descrição tem o link dessas comunidades, só para você lembrar os nomes, lembrar algumas coisas aí da sua época. E é legal a gente entender como tudo isso funciona.